E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Atila Kawauchi e hoje eu vou falar da tão pedida técnica de Slap Chop, que foi muito pedida pelos membros e padrinhos do canal. E se você quiser ajudar o Pintando Miniaturas, você pode se tornar um padrinho no padrim.com.br/pintando miniaturas ou se tornando um membro aqui no YouTube. E agora também você pode comprar produtos voltados para o hobby de pintura de miniatura lá na bangstoretintas.com.br. Bom, vamos começar explicando primeiro o que significa Slap Chop, da onde veio este nome. Pra gente reduzir muito rapidamente o que significa essa técnica, a gente podia dizer que é basicamente uma camada escura de tinta, seguido de um pré-sombreamento utilizando dry brush e depois uma camada de tinta rápida por cima. Dry brush, eu imagino que a maioria de vocês já sabe o que é um dry brush, e se você não sabe, então eu vou te indicar pro vídeo aqui que está aparecendo aqui, na qual eu explico e mostro como fazer dry brush, apesar de que eu vou mostrar nesse vídeo também. Se você por acaso não conhece esse conceito de tintas rápidas, eu vou falar rapidamente pra você. Tinta rápida, rapidamente. Então a ideia dessas tintas rápidas é o seguinte, foi um conceito que a Games Workshop iniciou com a linha de tintas Contrast deles, que a ideia é que você vai passar uma camada de cor clara, um primer claro, pode ser cinza, branco, qualquer outra cor que seja bem clarinha, e vai aplicar uma camada dessas tintas rápidas, ou no caso da Citadel, as Contrast. E aí, com uma camada só, você já vai ter a noção de luz e sombra, ou meio tom e sombra, dependendo da miniatura, você pode vender até 3 níveis de luz e sombra. Mas além da Citadel, existem também outras fabricantes hoje em dia que fazem esse tipo de tinta rápida, como por exemplo a Scale 75 com a linha Instant, a Army Painter com a linha Speed, a Green Stuff World com a linha Dipping Inks, etc. Tem várias outras aí. Então a ideia foi que um dia um americano do canal The Honest Wargamer resolveu fazer uma pequena variante nessa sugestão que as empresas dão de uso das tintas rápidas. Ele fez a variante que é o seguinte: você vai fazer primeiro uma base escura, depois você vai fazer um pré-sombreamento utilizando dry brush para manter o negócio bem simples, e depois você vai aplicar uma camada dessas tintas rápidas, seja uma marca que for aí. E aí, porque você fez um pré-sombreamento, você vai ter esse efeito potencializado da luz e sombra. E aí, ele batizou esse conjunto de técnicas de Slap Chop, e a verdade é que isso acabou pegando lá fora e acabou espalhando para o resto do mundo. Outros youtubers americanos começaram a usar essa técnica, criaram variantes, um monte de conteúdo saiu em cima dessa técnica Slap Chop aí, que não é nada nova, né? Um conjunto de técnicas que já existem aí, foi só um rebrand que o cara acabou dando lá, um nome que acabou pegando na comunidade. E nós brasileiros, como somos muito paga-pau, muito antenados com o que tá acontecendo lá fora, a gente acabou adotando aqui também esse termo Slap Chop. Você vai ver muita gente aqui no Brasil usando ele também. Só que se você é um cara que já pinta, já tá inserido na comunidade, você participou do desafio Pintando Miniatura, você posta seus trabalhos lá no Miniature Nation, compra suas tintas todas na Bang Store, que traz uma variedade inacreditável, você é uma pessoa que já pratica quase todos os dias, sempre que dá um tempinho você tá lá pintando, você que é esse tipo de pessoa, você já deve ter percebido pela descrição que eu dei da técnica, que essa técnica, os resultados são uma merda, são focados em velocidade e quantidade. Como você vai conseguir pintar mais rápido, dada a velocidade das técnicas, você consegue pintar uma quantidade maior. E a minha ideia aqui agora é mostrar para vocês na prática como funciona primeiro a versão original do Slap Chop, e depois eu vou mostrando variantes possíveis ali para vocês poderem adequar de acordo com a habilidade de vocês. Bom, então na técnica original você pega a sua miniatura, lava, limpa ela e na sequência você aplica um primer escuro, normalmente preto como eu fiz aqui, ou um cinza escuro, qualquer cor serve na verdade. Esse passo aqui é muito simples e rápido, eu levei menos de 1 minuto para aplicar esse primer. E aí o segundo passo é fazer um pré-sombreamento utilizando dry brush. Eu vou pegar um pincel grande, pelo menos grande para a escala que eu tô trabalhando aqui, que é 32 milímetros. Eu aplico uma tinta de cor clara, no caso aqui eu tô usando amarelo bebê, tirei o excesso no papel toalha e agora eu vou aplicar na miniatura. Tem gente que aplica de qualquer jeito o dry brush, de qualquer jeito eu digo a pincelada em qualquer direção. Eu prefiro aplicar com a pincelada vindo de cima para baixo sempre na miniatura, para que esse efeito de luz e sombra fique mais convincente. Lembra sempre também de usar pouca tinta no pincel quando você for fazer o dry brush, por isso que tem aquele passo de tirar o excesso ali no papel toalha ou em qualquer lugar antes de aplicar na miniatura. Uma outra coisa que você pode fazer é tentar variar a cor base. Por exemplo, você pega um tom de pele escuro e depois você faz com o dry brush por cima com uma cor mais clara. Isso tende a ficar mais interessante, porque daí o tom vai ser um pouco mais próximo e vai dar menos esse efeito de algo meio desgastado. Eu acho que eu acabei usando um pincel pequeno demais para miniatura, apesar que isso dá um pouco mais de controle
controle. Mais pra frente no vídeo eu vou testar com um pincel ainda maior e a gente vai ver a diferença. Mas eu gastei aqui 6 minutos pra terminar esse dry brush. Beleza, então eu fiz meu dry brush, a miniatura ficou desse jeito aí que vocês estão vendo. E agora a gente vai pro último passo dessa técnica, que é aplicar a camada de tinta rápida. Eu vou utilizar as que eu tenho aqui da linha Instant da Scale 75 e algumas Dipping Inks também da Green Stuff World. Bom, e aqui vocês estão vendo que não tem muito segredo, eu tô aplicando aqui a tinta direto, sem diluir, sem nada, só aplicando mesmo. E a ideia é que você tente cobrir tudo. Você vai ver que como essa tinta é meio translúcida, ela não vai cobrir 100% ali, mas isso faz parte da técnica. Vai espalhando a tinta o melhor que você consegue. Você tem que se concentrar em respeitar as áreas diferentes. O que é pele, você pinta com a cor certa. Tentar ao máximo não borrar a tinta para áreas tipo a camiseta, outras coisas assim. Enquanto ainda não pintou essas áreas de camiseta, aí até dá para, caso você erre, para consertar fácil. Só que se você já tiver terminado a área e borrar, se você vê na hora, você consegue limpar com um pincelzinho úmido maroto. Agora, se você vê depois que secou, aí vai ser bem chato de você limpar. Você vai ter que tentar passar a camada clara original por cima para ver se você cobre o defeito e depois você passa de novo a contraste naquela área e ver se vai ficar aceitável. Ou você vai ter que conviver com esse erro. Uma coisa interessante de falar também é que para aplicar esse tipo de tinta rápida, você tem que aplicar mais ou menos na mesma lógica de um wash. Você tem que inundar um pouco a área. Claro que não muito para não borrar para todo que é lado, mas aplicar uma camada para que forme mini pocinhas ali nessas partes que são os detalhes mais profundos da miniatura. Uma coisa que eu tava me segurando um pouco para não fazer automaticamente é tentar empurrar quantidades maiores de tintas nas sombras e tirar um pouco de tinta das áreas claras. Eu não fiz isso porque eu imagino que o iniciante não vai ter essa noção de luz e sombra, e eu queria mostrar essa técnica quando você estivesse sendo aplicada por alguém que começou agora a pintar miniatura. Mas eu vou falar mais sobre isso no fim do vídeo. Uma outra parte aberta em relação à técnica do Slap Chop é quanto de detalhe você vai colocar na miniatura. Eu decidi que aqui era interessante eu colocar pelo menos o olho dele e pintar os dentes para ficar minimamente diferenciado do resto do rosto. Vocês verem que eu joguei um preto ali em algumas das divisões ali para reforçar melhor. Talvez isso já seja considerado até como um extra na técnica, não era nem para eu estar fazendo isso, mas eu achei importante para minimamente a gente conseguir diferenciar as partes do rosto dele. E uma coisa que eu não fiz foi pintar o olho. Eu deixei só como se fosse um soquete escuro ali, boa. Esse foi o resultado final, então, depois que eu segui a técnica original de Slap Chop. Não é algo lindo, mas eu acho que resolve na maioria dos casos, né? Pra quem quer dar um upgrade leve nas peças de board game ou war game, só pra deixar ela mais coloridinha, só que vai resolver pra maioria dessas pessoas. E elas não vão precisar se comprometer tanto assim com a questão do tempo. E falando em tempo, o que eu gastei nessa miniatura no final das contas foi mais ou menos 20 minutos. A única coisa que eu fiz e não filmei foi pintar a base de cinza no final. E acabou que eu não contabilizei esse tempo também, mas vocês podem somar mais 1 minuto aí pelo menos. Agora vamos falar das variantes. Eu não vou fazer igual os outros youtubers americanos fizeram, e cada um inventou uma variante mudando uma vírgula no negócio e deu um nome novo, mas eu vou mostrar pra vocês quais lugares dá pra variar. Começando com uma variação da cor base, você pode usar simplesmente a cor base clara como as fabricantes sugerem. A vantagem disso é que a cor vai pegar muito mais intensa na miniatura inteira. A desvantagem é que talvez o efeito de luz e sombra não venda tão bem quanto aplicando o pré-sombreamento antes. Agora, uma outra vantagem é que você vai pular um passo inteiro de pré-sombreamento e vai direto aplicando a miniatura, ou seja, vai ficar ainda mais rápido de aplicar essa técnica. Agora, na parte de pré-sombreamento, uma coisa que você pode variar é simplesmente utilizar um pincel gigante como esse que eu tô utilizando. Usando esse pincel gigante, eu consegui cortar o tempo de 6 para 1 minuto para fazer o dry brush. Isso utilizando a mesma tinta que eu usei no passo anterior, que foi o amarelo bebê da Acrylex. O ponto negativo é que você perde um pouco do controle de como vai ficar a luz e a sombra. Usando o pincel menor, você pode ir ali mais específico, forçar certas áreas caso você queira. Aqui não, você vai dar uma pincelada e o que ficar, ficou. Uma outra variante que a gente pode aplicar na parte de pré-sombreamento é fazer 2 dry brushes ao invés de 1. Então a ideia é que você vai pegar uma cor que é um pouco mais escura primeiro, por exemplo, sei lá, o amarelo bebê pode ser, e o segundo dry brush você vai fazer com branco, igual eu tô fazendo aqui. Aí eu recomendo que seja com um pincel menor para você controlar e se focar mais nas áreas de cima ali do boneco, para dar melhor essa noção de que a luz tá vindo de cima ali e as partes mais iluminadas vão ser o rosto dele e a parte da metade de cima. Como esse segundo dry
dry brush é numa área muito menor da miniatura, você vai gastar muito menos tempo, mas você vai ter como se fosse uma camada extra de luz. Eu gastei mais ou menos 1 minuto para fazer isso. O ponto contra é que requer que você tenha algum tipo de noção de luz e sombra para você perceber quais são as melhores áreas para você iluminar mais com esse segundo dry brush. Ainda no pré-sombreamento é possível fazer simplesmente o pré-sombreamento utilizando um aerógrafo. O ponto contra é que você precisa ter um aerógrafo e um compressor para você poder fazer esse passo. Para quem tá começando agora na pintura, talvez não tenha essa ferramenta disponível, então acho que ela serve mais para quem já tá ali mais inserido na pintura de miniaturas. O pré-sombreamento de aerógrafo levou menos de 1 minuto para fazer. E a grande vantagem é que a luz e a sombra saem bem mais certinha. Aqui vocês conseguem ver bem a diferença do quão mais limpo fica o pré-sombreamento fazendo o aerógrafo quando a gente compara com o pré-sombreamento feito com dry brush. Vocês notam que esse tipo de pré-sombreamento vai ficar melhor em miniaturas que são mais orgânicas, que a textura não importa tanto, o estilo Green Dark, por exemplo. Mas se você precisar fazer uma armadura novinha ali, de uma peça um pouquinho maior, aí já vai começar a ficar mais esquisito. Vai acabar sempre caindo pra cara de que tá mais sujo mesmo. A última variação que eu queria mencionar pra vocês no pré-sombreamento é fazer o rascunho de luz ou sketch de luz. Aqui eu acho que você vai ter o controle total da luz, essa é a vantagem dessa técnica. A desvantagem é que você precisa saber a interpretação de luz e você vai gastar bastante tempo fazendo ela manualmente. Eu sinceramente acho que já é muito tempo que você vai gastar num passo desse e não faz muito sentido fazer dessa forma, com essa finalidade específica. Mas eu só queria mostrar pra vocês saberem que isso existe e é possível de ser feito. Você pode fazer também, por exemplo, aplicar em uma menor escala. Você faz um pré-sombreamento com aerógrafo e depois faz um rascunho de luz por cima em algumas áreas específicas pra você controlar um pouco mais. É possível fazer isso. Mas fazer igual eu tô fazendo aqui, a miniatura inteira fazendo o rascunho de luz, aí eu acho que é muito demorado. Pra fazer o rascunho de luz dessa miniatura, eu gastei 8 minutos e 30 segundos. Ficou desse jeito que vocês estão vendo. Vocês notam que eu consigo controlar e deixar a luz bem mais forte em cima do que na metade de baixo e nas costas dele, né? Então eu consigo controlar o direcionamento da luz totalmente. Eu só não sei se vale a pena pra fazer um boneco desse aqui. Vamos falar das variantes na hora de aplicar a camada de tinta. A mais óbvia de todas, que eu queria começar mostrando aqui, é usar a própria tinta acrílica comum mesmo. A ideia é que você vai diluir ela um pouco mais do que o normal aqui. Pode utilizar até um medium para facilitar com que o pigmento se espalhe de uma maneira mais uniforme. E aí você vai aplicar direto na miniatura. Aqui eu tô utilizando uma tinta da Scale 75, a cor Basic Skin, que já é um pouco translúcida. Essa linha Scale Color da Scale 75, ela deixa muito aparente o que tá embaixo, perto de outras marcas. Só que ainda assim ela tem uma cobertura bem uniforme. Aí então é só uma questão de você aplicar na miniatura, né? Não precisa inundar tanto assim, porque a ideia é que você vai aproveitar o sombreamento e não tanto a questão de acumular nos recessos. E para diversificar, eu vou aplicar outras linhas de tinta. Vou usar a linha Fantasy da Scale 75 também. Especificamente essa cor que eu tô mostrando, ela é bem translúcida, então ela vai servir muito bem para isso que a gente quer fazer. E não só na Scale 75, como em qualquer outra linha de tintas, seja importada, seja artística, seja de hobby, não importa. Sempre vão haver pigmentos que são mais transparentes e pigmentos que são mais opacos. A vantagem é que em tintas artísticas, normalmente as fabricantes indicam quando o pigmento é transparente, quando é semi-transparente, quando ele é opaco ou quando ele é semi-opaco. No hobby a gente tem que meio que decorar ou ficar anotando quais são assim. Uma pergunta interessante que me fizeram uma vez é se podia misturar medium e água ao mesmo tempo na tinta, e com certeza você pode, porque certos mediums, eles não alteram a consistência da tinta, ela só dilui o pigmento, ou seja, altera a concentração de pigmento em relação ao medium, sem necessariamente alterar a consistência. Por exemplo, olha esse medium que eu tô usando aqui, ele mantém a consistência da tinta da Scale 75, que já é um pouquinho mais grossa, então, para diluir, eu utilizei medium e um pouco de água para que a minha mistura ficasse mais líquida. E aí você deve se perguntar, mas não era mais fácil só usar água então? A diferença dos mediums, e a ideia principal deles, é que eles ajudam a manter o pigmento uniforme, principalmente quando você estiver aplicando a tinta, para que quando você não dê uma pincelada com uma camada ali, ela fique toda irregular. E aí você pode diluir uma cor mais ou menos ali, e aí você consegue, fazendo isso, alterar a saturação da cor. Lembre-se que quanto mais diluído, menos saturação vai ter naquela cor. E aí o olho da miniatura, eu fiquei na dúvida se era melhor eu desenhar o olho branco, a pupilinha
branca dele ali, ou se eu deixava a mancha preta igual eu fiz na técnica anterior. Eu vou deixar por enquanto, só pra gente fazer uma comparação mais justa entre as duas peças, mas dava facilmente pra ter pintado esse olhinho de branco em ambas as técnicas. Eu só tô tentando deixar o negócio mais rápido e com o mínimo de trabalho possível pra esses exemplos. Novamente, o resultado não tá grande coisa, mas a ideia aqui é comparar então como ele fica em relação ao Slap Chop original. Antes de julgar, é importante levar em conta que em termos de tempo foi basicamente igual. Como eu não perdi muito tempo fazendo refinamento mesmo na tinta acrílica comum, e eu acabei economizando bastante tempo usando um dry brush com um pincel gigante, acabou que a questão do tempo ficou meio igual. Claro que você pode pegar o dry brush grande e aplicar no Slap Chop original, talvez aí você vai ficar com menos tempo ainda de execução. Mas fazendo uma análise aqui, com a tinta acrílica normal, você vê que tem certas cores que funcionam melhores do que outras. Por exemplo, as cores mais escuras parecem funcionar melhor do que as cores mais claras, mas no geral é difícil de você chegar e falar um ficou muito melhor que o outro. Pra mim parece meio igual. O que dá pra ver nas linhas instant de diferente é que todas as cores, em termos de saturação, ela consegue manter sempre parecido com o que tá no pote, enquanto essa versão nossa de tinta acrílica diluída, a saturação se perde muito mais. Por exemplo, a gente consegue ver nesse pano claro aqui que tem, que cobre ali um pouco do peitoral. Você vê que ali perdeu bastante a saturação, a noção de volumes de luz e sombra ficou bem ruim ali, enquanto no que eu apliquei as instant, acabou que ficou legal a noção de volumes, mesmo ali em cores que são mais claras, como por exemplo na luva dele. Então a diferença básica que tem aqui que a gente pode falar é que as cores rápidas vão ficar mais saturadas do que a versão diluída delas de tinta acrílica comum. Claro que existem algumas exceções. Se vocês notarem ali na manga do zumbi que foi pintado com tinta acrílica, aquela cor é bem saturada e bem translúcida. E aí esses casos vão ser bem mais parecidos com o resultado das instant, mas não são todas as cores das tintas acrílicas que vão ser dessa forma. Mas e se a gente voltar naquela variante de pré-sombreamento feita com aerógrafo e aplicar as tintas rápidas em cima? É isso que a gente vai fazer agora. Então tudo que eu vou fazer aqui é simplesmente aplicar uma camada de tinta rápida. E eu vou usar Deep Ink da Green Stuff World, Instant da Scale 75 e as Contrast da Games Workshop. Só pra mostrar pra vocês que não tem diferença nenhuma entre as marcas. Por mais que a Games Workshop goste de achar que ela é a especial e tá acima das outras. Então agora a gente tem aqui a versão que eu pintei com o pré-sombreamento utilizando aerógrafo. E nesse pré-sombreamento eu apliquei as tintas rápidas. Eu gastei aqui mais ou menos 14 minutos pra fazer essa miniatura. Talvez a única coisa extra que eu não sei se eu deveria ter feito ou não foi ter pintado o machadinho que ele tem preso ali na lateral utilizando tinta metálica. Mas foi só uma camada também. Agora vamos comparar a versão de pré-sombreamento com aerógrafo versus a com dry brush. Dá pra ver bem obviamente aqui que a versão do dry brush acaba deixando bem mais texturas e a do aerógrafo é bem mais lisa. Além disso também a do aerógrafo, a iluminação fica um pouco mais coesa, porque como a gente aplica a tinta vinda de cima, ela bate mais ou menos na mesma direção que a luz viria. Então se você acabar usando o dry brush com um pincel bem grande, você vai fazer no mesmo tempo mais ou menos do que um aerógrafo a parte do dry brush, e aí o tempo final do dry brush e do aerógrafo vai ser igual. Mas como eu falei, você vai perder um pouco de controle ali na questão da luz. Porém isso na prática não se traduz de uma forma tão drástica assim, ainda mais levando em conta o tamanho dessas miniaturas. Elas têm menos de 4 centímetros. Agora vamos falar de variantes que requerem mais tempo e habilidade. Eu acho que a primeira e mais óbvia aqui é a gente começar pintando detalhes como olhos e qualquer outra característica do rosto que vai ajudar na leitura. No caso dessa miniatura aqui é mais o olho e os dentes da miniatura. Você pode também incrementar os detalhes fazendo texturas na miniatura, como por exemplo nesse pano aqui, eu acho que é um lugar que cai bem. E aí você pode fazer com micro tracinhos ou pontos. Uma outra coisa que você pode fazer é começar a fazer a interpretação de luz em certos lugares. Começar a pegar uma cor mais clara e reforçar ainda mais essas partes que seriam mais claras. Isso vai exigir de você que você tenha um pouquinho mais de conhecimento de luz e sombra. Mas essa sim vai ser uma das formas mais demoradas de você ir melhorando a miniatura. Mas com certeza é a que produz os melhores resultados. Fazer glazes, principalmente se você quiser melhorar as sombras, também é algo bem interessante para ser feito. E também eu vi bastante o pessoal comentando nos vídeos gringo. E aí você pode fazer tanto para aumentar uma sombra, ou para suavizar a transição, ou para adicionar mais saturação em determinado ponto. Aí vai o tanto de tempo que você vai querer gastar e o tanto de criatividade que você for ter. Para mim é sempre uma boa ideia gastar mais tempo no rosto da miniatura. E é exatamente o que eu tô fazendo aqui. Eu tô melhorando um pouco das highlights. E aí eu consigo direcionar um pouco mais esse ponto focal, mesmo nessa miniatura minúscula. E para fazer esse passo eu tô usando tinta acrílica comum mesmo, eu tô usando o tom de pele da Scale 75.
Um outro tipo de detalhe interessante de você fazer são edge highlights. Essas são bem simples de serem feitas, só requerem mais uma questão de paciência mesmo. Nem sequer é necessário tanto interpretação de luz, só você fazer onde você vê que dá, faz. Bom, então fazendo todas essas mini modificações na miniatura, eu gastei 17 minutos. E aí, você tem que somar esses 17 minutos com os 20 ou 12 minutos, dependendo de qual dry brush você vai fazer. E aí, esse foi o tempo total gasto se a gente fizer essas modificaçõezinhas que eu sugeri aqui. Mas nada melhor que a comparação lado a lado para vocês verem exatamente a diferença. Mas enfim, independente disso, dá para notar onde eu consegui puxar mais contraste, que tem mais detalhezinhos adicionados. O olho ser pintado faz bastante diferença, os dentes terem as divisórias ali, todas as partes do rosto terem uma linha ali que divide, terem um contraste ali nas áreas corretas, isso tudo ajuda. E dá pra notar visivelmente quando a gente tá comparando aqui lado a lado. A única coisa que eu peço desculpas é que eu utilizei uma outra lente pra filmar, a original. Você vê que parece que ela capta levemente mais amarelado, mas a iluminação toda é igual e a câmera também é a mesma. E agora eu quero mostrar uma última variante, que essa sim é uma contribuição minha que eu não vi ninguém fazendo, que é utilizar tinta óleo pra fazer o Slap Chop. Sinceramente, eu não saberia dizer se realmente a gente poderia encaixar isso como Slap Chop, mas eu vou mostrar do mesmo jeito. A ideia é que você vai pintar a miniatura com a cor mais clara, né? Pode ser branco, cinza, qualquer cor que você quiser. E você vai aplicar uma camada de tinta óleo. As que eu estou utilizando nesse momento são as tinta óleo da Scale 75. Existem também as tinta óleo da AK Interactive, né? Que são as próprias para miniatura. Mas é claro que você pode usar tinta óleo de quadro também para fazer isso. Eu só não recomendaria as tinta óleo nacionais, porque elas são muito ruins. Eu não vou nem mentir para vocês. Pelo menos dessas marcas principais, Corfix, Acrylex e Gato Preto, essas são muito ruins. Melhor você partir para umas um pouquinho melhores, às vezes uma Pebel ou qualquer coisa assim. Mas, claro que se você usar as próprias de miniatura, também são o melhor caso ainda. E provavelmente mais barato e já em cores mais úteis para quem vai pintar miniatura. Tá, mas então qual que é a ideia dessa técnica então? Você vai pintar cada área com sua cor determinada, assim como você faria no Slap Chop normal, utilizando as tintas rápidas, com um cuidado extra para você não borrar, né? Lembre-se que a tinta óleo, ela demora bastante para secar, então durante todo o processo você vai estar com a tinta molhada. Então qualquer esbarrão vai sair no seu dedo a tinta. E tinta óleo, caso você nunca tenha usado, é uma tinta mais pastosa, então você vai precisar de um solvente para diluir ela. O solvente que eu recomendo, que é o que tem o menor cheiro, é o Bioeco. Eu acho o EcoSolve com um cheiro muito forte, mas é o mais fácil de achar porque é o da Acrylex. E aí você vai diluir numa consistência como se você fosse pintar com tinta acrílica mesmo. E aí é uma questão de você ir aplicando na miniatura, assim como eu tô fazendo. Aí depois que você blocou todas as cores na miniatura, ou seja, todas as áreas estão pintadas com as suas cores respectivas, você vai pegar um cotonete ou um pedacinho de pano, como eu tô fazendo aqui, e você vai limpando os excessos para criar como se fosse as highlights da miniatura. Uma coisa muito importante que eu preciso falar para vocês é que se você estiver limpando uma cor, não use o mesmo pedaço do pano ou o mesmo cotonete para limpar a área de outra cor. Você tem que usar como se fosse um cotonete por cor. Então, se eu tô limpando a parte rosa agora, eu não posso pegar o mesmo pedacinho do pano ou o mesmo cotonete e limpar a verde, porque senão a tinta ainda vai estar molhada e vai borrar com um pouco do rosa em cima do verde. Eu queria ter usado um cotonete, só que eu não achei aqui no dia que eu tava gravando. Então eu acabei indo com o pano mesmo, mas eu acho que cotonete é muito mais fácil. Então eu tô limpando essas áreas mais altas e saltadas, e vocês estão vendo que a tinta tá saindo facilmente. Você pode usar o cotonete ou o pano puro ou levemente umedecido com solvente, caso já tenha secado um pouco mais. Então aqui nessa técnica a gente tira o passo do dry brush, usa uma base clara, e aí é como se a parte do dry brush voltasse no último passo, que é esse passo da limpeza. Não é um dry brush isso aqui, mas ele tem a mesma função de fazer um pré-sombreamento. E aí vocês entendem agora por que precisa ser uma cor clara, branco de preferência. Porque conforme a gente vai tirar a tinta, o que tava por baixo, que é branco, vai começar a aparecer. Para fazer essa técnica até aqui, eu levei 8 minutos. Você pode parar por aqui se você quiser, mas eu vou aproveitar e mostrar variantes, adicionando mais tempo. E eu acho que parando aqui, a técnica fica bem simples e amigável para iniciantes. Agora, daqui pra frente, que eu já vou trabalhar com luz e sombra, é um pouco mais complicado, porque a gente tá lidando com material úmido ainda. E embora seja muito intuitivo misturar
misturar tinta acrílica e muito simples também. Eu acho que é bem fácil você se perder e tentar adicionar um monte de cor e acabar criando uma maçaroca, que daí você vai ter que esperar secar para poder arrumar. Mas a ideia é bem simples, você vai adicionando outras cores e misturando ali enquanto ainda tá tudo úmido para adicionar variação tonal ou para você ir direcionando a luz e sombra. O que você precisa ter em mente quando você estiver fazendo isso é que você precisa fazer pulos de tons bem grandes, porque quando você mistura, ele vai se mesclar muito bem e vai se alinhando, e aí pode ser que fique muito próximo, caso os tons não sejam bem bruscos. Por exemplo, eu tô usando um vermelho bem escuro e misturando ali na pele. Se você olhar as duas cores isoladamente, você vai ver que o vermelho é muito mais escuro que o tom de pele. Mas quando a gente mistura a tinta óleo, essa diferença some rapidinho, porque como eu falei pra vocês, ela se mistura muito bem e cria transições bem suaves. E essa característica, inclusive, é excelente se você estiver trabalhando com escalas maiores ou estiver trabalhando com miniaturas que tem poucos detalhes, como eu citei o exemplo dos Pokémons. E a ideia aqui é que eu vou detalhar mesmo com variação de cor, vou adicionar mais sombras quando necessário, vou aplicar até tons mais amarelados ali nas highlights, tô usando tons mais frios nas sombras. Enfim, eu tô fazendo um trabalho já parecido com aquele de adicionar glazes ou aumentar o contraste, né, que a gente faria com a tinta acrílica. Só que eu tô fazendo a versão disso com tinta óleo, que a diferença principal é que a gente tá trabalhando com a tinta inteira úmida, em todas as etapas. A gente não espera secar para começar a fazer algum tipo de trabalho, a gente vai trabalhando enquanto tá molhado mesmo. E caso você queira acelerar um pouco o tempo de secagem, você pode usar um secador de cabelos, tem que ser quente nesse caso, ou você pode fazer uma mini estufa usando uma lâmpada comum, uma lâmpada halógena, aquela que tem o filamento no meio. O que importa é que seja algo que esquente bastante, porque o que faz o óleo secar mais rápido é o calor. E aí o tempo total que eu gastei para fazer só essa parte extra de detalhamento foi mais ou menos 15 minutos. E todo esse trecho de pintura a óleo que eu fiz eu vou mostrar completo para os membros do canal, da Tier Pintor Sério. Esse aqui foi o resultado final da técnica. Eu devia ter filmado o passo antes de entrar com os detalhes, mas eu acabei esquecendo. Mas a verdade é que eu acho que caso você seja um iniciante, é melhor você parar nos passos iniciais, naquele momento ali que eu falei, antes de entrar nos detalhamentos, porque aí vai ser uma técnica bem mais rápida. Mas se você já tem alguma experiência em pintura de miniaturas, né, já pintou algumas outras, você já vai entender rapidinho como que funciona o esquema da tinta óleo. E aqui então a gente tá comparando o meu Slap Chop com tinta óleo e o Slap Chop usando as tintas rápidas, porém com detalhamento adicionado. As duas aqui tiveram mais ou menos o mesmo tempo, que é uns 30 minutos. Claro que dá pra colocar ainda mais tempo e mais refinamento se for necessário, só que aí começa a desvirtuar muito, eu acho, da proposta original de Slap Chop, que é ser um negócio mais rápido. Eu acho que ainda em 30 minutos por miniatura a gente tá falando de um tempo ok. Muito mais do que isso eu acho que começa a perder um pouco a razão de ser. Mas cada um é que vai definir o tempo que achar que vale a pena ou não pra continuar com essa técnica. Vamos resumir o que a gente tem aqui então. O primeiro a gente fez a técnica de tinta óleo, onde eu faço uma camada base branca, aplico a tinta óleo e depois eu limpo utilizando um pano ou um cotonete. Coloquei de 16 a 30 minutos, que é 16 minutos caso você pare naquele ponto que eu falei, e 30 minutos caso você decida investir um pouco mais de tempo para melhorar o resultado. E a peça que vocês estão vendo é essa que eu investi mais tempo. Aqui no segundo é a técnica padrão de Slap Chop, ou seja, a base escura, o pré-sombreamento com dry brush e aplicando as tintas rápidas por cima depois. E aí esse tempo vai variar de acordo com o tanto de detalhamento que você quiser acrescentar aqui. E essa versão que você tá vendo é a versão mais detalhada já. Aqui no terceiro a gente fez a base escura, o pré-sombreamento com dry brush, mas a gente utilizou tinta acrílica diluída ao invés das tintas rápidas. Aqui eu mantive o mais simples possível, sem nenhum detalhamento extra. E o último eu também usei a base escura, só que eu fiz o pré-sombreamento utilizando um aerógrafo, e aí eu apliquei as tintas rápidas por cima. Esse aqui é o método mais rápido de todos que eu consegui fazer. E essa peça que vocês estão vendo, também eu mantive o mais simples possível. Como vocês viram, o Slap Chop é mais marketing do que algo realmente novo na pintura de miniaturas. Já era meio que a sugestão que as próprias empresas estavam dando, mas eu vou dizer pra vocês que eu ainda assim vejo valor nisso, porque mesmo que a gente esteja rebatizando uma coisa que já existe, se as pessoas estão entendendo o que é, eu acho válido. Pode ser algo que potencialmente atrai novas pessoas, né? Dada a facilidade e a velocidade de executar a pintura. Eu vou falar pra vocês que tem alguns pontos que eu discordo da maioria dos vídeos que eu vi de gringo, né? A maioria dos vídeos tem um ponto de concordância que eles falavam mais ou menos algo assim.
Se você gastar mais X minutos, você vai melhorar o dobro, o triplo, o quádruplo do resultado, só gastando esse pouquinho de tempo a mais. E normalmente esse tempo a mais é gasto com você fazendo umas highlights em alguns lugares, você adicionando cores para variar. Faz um glaze de cor aqui nessa, faz uma sombra roxa aqui, faz uma highlight mais com glaze amarelo mais ou menos aqui, e aí você vai ter uma melhora. E eu acho que isso é parcialmente verdade. Por quê? A minha ideia é que isso vai funcionar da forma que eles estão falando se a pessoa for alguém que já sabe pintar miniatura e já tem alguma noção de interpretação de luz, de teoria de cor, já sabe escolher mais ou menos as cores, já sabe como as cores interagem de uma maneira pra saber que se você jogar um amarelinho ali na highlight, ele dá um boost, parece que ele tá mais claro. Se você jogar uma cor fria na sombra, ou se você reverter essa lógica, às vezes também funciona, porque por causa de contraste, enfim, coisas de teoria da cor. Mas só que isso não vai funcionar se você é uma pessoa que tá iniciando agora. Você dificilmente vai ter a noção de teoria de cor e muito menos vai ter a noção de interpretação de luz e sombra, que é a coisa mais difícil na pintura de miniaturas de se adquirir. A gente só adquire isso praticando muito. E eu acho que um iniciante, vou começar a pintar porque essa técnica é rápida, eu gostei, não dá tanto trabalho assim. Esse tipo de pessoa não vai se beneficiar desse tempo extra. Eu acho que ele primeiro não vai saber direito onde colocar essa luz e sombra, não vai saber que cores exatamente ele pode usar para dar certo. Pode ser que dê certo, né? Ele, por sorte, escolha cores boas, mas pode ser que dê muito errado também. E aí ele vai ter que acabar fazendo tudo de novo, porque se você errar a cor ali, um ponto negativo também de você usar esse método de pintura rápido é que ele não prevê muitos erros. Você tem que fazer e deixar do jeito que tá. Ou você aceita o erro do jeito que ele tá, ou você vai ter que arcar com um bom tempo de retrabalho ali, possivelmente até repintando o negócio do zero, ou aquela área inteira repintando do zero para que fique tudo igual. Eu não acho não que a afirmação, se você gastar mais tempo vai melhorar a qualidade, vale para todo mundo. Tem que tomar cuidado, principalmente se você tá começando agora. E uma outra coisa que você precisa observar e prestar muita atenção quando você estiver fazendo essa técnica é que se você reparar em quase todos os vídeos gringos, ou eles estão utilizando miniaturas da Games Workshop, que tem como qualidade, tem muitos detalhes ali, de serem especificamente feitas pensando em pintura de miniaturas, ou você vai ver, se for uma impressão 3D, uma escala que é às vezes um pouquinho menor, só que tem bastante detalhe, não é uma impressão 3D que tem poucos detalhes. E o que eu vou falar é exatamente isso. Eu acho que esse tipo de técnica também não funciona tão bem se você tiver uma miniatura mais lisa. Imagina tipo um Pokémon, imagina um Pokémon tipo Jigglypuff, não tem muito lugar para se formar a luz e sombra, né? Porque esse tipo de tinta, ela se apoia mais ou menos no que os wash se apoiam. Você precisa ter um detalhe para ela acumular ali naquele detalhe e ficar mais escura. Se é uma miniatura muito lisa, não vai ter onde acumular a tinta ali, então vai ficar uma grande camadona chapada ali, que não vai acabar dando tanto esse efeito de luz e sombra. O mesmo vale se você estiver falando de uma escultura que é muito grande. Quanto maior a escala, maiores vão ser os detalhes e não vai ter aquela coisinha pequenininha que o wash vai se aproveitar ali da capilaridade da água ali, vai ficar meio que concentrado num lugar, não, vai ficar muito espalhado, não vai vender tanto assim se for uma miniatura muito grande, né? E principalmente se for com poucos detalhes. Mas aí se você for seguir e fazer essa técnica em miniaturas grandes, o que eu recomendaria é que você use a variante que eu mencionei, fazer o pré-sombreamento com aerógrafo. Como o pré-sombreamento com aerógrafo ele já fica mais certinho a parte da transição, né? Ele fica mais realista, capaz de ajudar um pouco mais, né, para vender essa ilusão. Só que aí, novamente, as contras meio que perdem a razão de ser, porque você podia estar usando uma ink, você podia estar usando até uma camada de tinta acrílica mais diluída, ou um pigmento que é mais translúcido, que ia dar um resultado muito parecido. Então o meu ponto não é que não dá para fazer, dá para fazer, só que eu acho que vai ter o grande efeito ali que as contras dão vai ser bem diminuído no caso dessas miniaturas que são mais lisas. O que eu tinha aqui para falar é isso. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Por favor, comentem o que vocês acharam, peçam mais vídeos de técnicas que vocês querem aí. E com isso, eu vou ficando por aqui. Abração e até mais!